Estado determina, através de inscrições em cada porta, o lugar de cada pessoa. Pode parecer mentira, mas na Coreia do Norte já existe esse sistema, onde o Estado determina quem vai ser lavrador, quem não é. Em Cuba também teve um processo semelhante. Então, quer dizer, se você não tem sua propriedade privada e o Estado determina onde você vai, qual seria a sua propriedade privada, qual que é a sua escolha? Ou você vai para uma propriedade que o Estado determinou, ou você dorme na rua, simples assim. É isso que você quer, é isso mesmo? Hein, comunistinho? É isso mesmo? Tá na hora de crescer, não? Janotinha, almofadinha, dondoquinha, mimizento. Fala no livro que o livro é tão semelhante à República de Platão, que na visão desse do Campanella parece que ele era um monge meio pervertido, né? A mulher era usada como na República de Platão, para ninguém saber por exemplo, um sujeito, em vez da mulher ter fidelidade, etc., né? Vários homens tinham relação com a mulher e a mulher tinha um filho, e aí para ninguém ter posse, né? E aí na deturpação marxista é justamente isso, né? Eles pegaram a visão de Platão da coisa e colocaram como se fosse uma máxima, assim, como se isso acontecesse de fato, sabe? Então, o homem domina a mulher, só que, não, filho, a concepção de Platão, naturalmente as mulheres serviriam a vários homens, por justamente ninguém saber quem é o pai e todos poderem criar aquela perceber o outro como um filho, assim, uma possibilidade de filho, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Isso tinha lá, entre outras coisas, o magistrado de uma moça. Ou seja, o cara decidia até mesmo quem ia casar com quem ou ficar com quem, algo do tipo. Aí tem um pouco, né, de bizarrice, entre tantas bizarrice, eugenia, né? Porque eles combinavam, sabe? Assim como onde deveriam morar, o que deveriam ter, e aqui no Brasil, né, assim como o Lula, né, que não pode ter mais que uma TV, não pode isso, não pode aquilo. Eles forçavam aí essa eugenia, esse cruzamento entre pessoas que o governo considerava sãs, né, para melhor aí. Você lembrou bem o estado na Alemanha, né? Foi bem parecido com isso. É bem bizarro, né? Será que esse livro influenciou a Alemanha? Agora é uma polêmica, hein? Então, se os socialistas se vangloriam de achar que esse livro representa o espírito do socialismo, é bem curioso isso, hein? Interessante. Imagina as refeições sendo servidas em comum e em silêncio. Imagina isso no Brasil. Imagina a quantidade de força que o Estado queria mandar para... É aquele negócio, a política do medo, né? O que você vai fazer? Um povo tagarelo pra caramba, sem noção pra caramba, sem bom senso, almoçar e em silêncio ainda. Só na cabeça de doente mesmo. De comunista doente. Mas aí tem uma coisa que lembra bastante Cuba, né? Sobre... como é que chama? Sobre a desculpa de princípios, tem aqui, sobre a desculpa de princípios dietéticos, uma palavra bonita, né? O governo controlava a alimentação, olha que coincidência. Cuba é justamente isso, né? O governo controla, e aí o Brasil, idiota, na rua, não, eles são magrinhos, eles são esbeltos, eles não passam fome, não, eles estão cumprindo os seus princípios dietéticos. Presidem sua elaboração assegurando aos solarianos uma longevidade muito superior dos outros homens. Aham, sei. Parece boa, né? Trabalha só 4 horas lá na Cidade do Sol, mas em compensação você não tem propriedade privada, você não decide
em que você trabalha, porque se você não decide onde você mora, se você não tem propriedade privada, quem dirá decidir sobre com que você irá trabalhar, sabe? Então, assim, essa é a bizarrice. Aí vai falar, né, que o autor sofreu a influência tanto do Renascimento como do poder teocrático da Idade Média, e recorreu certamente, né, comprova que o livro a Platão e a Moros vieram lá da obra. Né? Aí fala que Campanella, diferente dos outros, não imaginava um sonho impossível, né? Para o autor aqui isso teria alguma coisa a ver com o socialismo, nem sua especulação que ela se realizaria algum dia. O que esses políticos personalistas eles têm em comum, assim, com a Cidade do Sol? Essa vontade de ser o sol, né? O sol da cidade, né? O príncipe ou o tirano, tirar o sacerdote, né? Mas o tirano, o cético tirano, né? Algumas vezes o sacerdote ou o cético tirano, sabe? Ou o príncipe sacerdote ou o cético tirano. Só que cabe aí o elemento da dúvida, né? O mais foda da Cidade do Sol seria a ideia de organização, sabe? Se as pessoas não têm bom senso nem para respeitar o trabalho do outro, quem dirá um senso de organização, né? Exige uma ultra percepção de bom senso. Então, assim, não é a propriedade privada que cria egoísmo nos homens, sabe? É a falta de noção, né? A falta de bom senso. Simples fato de não atrapalhar. Muita ajuda que não atrapalha, né? Não tem aquela frase, muita ajuda. Se o povo, né, não consegue nem deixar de atrapalhar, imagina só. Então, isso não tem nada a ver com o capital, sabe? É o dinheiro que determina as coisas, assim, a falta de bom senso. Misturar comunismo com sacerdote é bizarro, né? Você pega o conceito do bom senso e dá pra pirar, né? Coisa que passa longe da cabeça. Então, assim, antes de ensinar utopias socialistas e comunistas, a lavagem cerebral que a esquerda tem que fazer é ampliar o sentido de bom senso das pessoas. Então, assim, e aí vamos colocar aqui. O bom senso é a capacidade de julgar e de agir de forma equilibrada e correta, distinguindo o certo do errado, o bem do mal, o verdadeiro do falso. É um conceito ligado à razoabilidade e à sabedoria, que se aplica a situações cotidianas sem necessidade de grandes reflexões ou soluções técnicas ou científicas. Bom senso é uma forma de pensar e filosofar natural que se baseia na análise da experiência da vida. Para Aristóteles, o bom senso é um elemento fundamental da conduta ética. O bom senso não se aplica apenas aos outros, mas também a nós mesmos. Por exemplo, é importante evitar fazer coisas que nos prejudiquem, como gastar dinheiro em algo desnecessário, como poderíamos poupar para algo mais relevante. Alguns sinônimos de bom senso e a cautela, a adequação, né? O critério, o equilíbrio, o juízo, a ponderação, a prudência, a razão. Então, capacidade da pessoa tem de possuir ou deveria possuir de adequar regras e costumes e determinadas realidades, considerando as consequências assim por fazer bons julgamentos e escolhas, podendo assim ser definido como uma forma de filosofar espontânea de um homem comum, também chamada de filosofia da vida. Então essas pessoas não têm nem filosofia da vida, eles nem sabem o que é isso, como é que eles vão viver em comunidade, né? Como é que eles vão viver no estado coletivo se eles não conseguem ter o bom senso, atingir o bom senso, né? A filosofia da vida supõe a capacidade de organização, né? De autocontrole, independência,